Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vem cá, é só eu que estou percebendo isso ou mais pessoas, assim como você, também está percebendo? Você pergunta o que, Alberto? Você já reparou que as igrejas evangélicas parece que elas estão perdendo o hábito de falar sobre um tema que antigamente falava muito, né? Eu acho que 80, 90% do tempo que era gasto com pregações, evangelismo, estudo bíblico, era falar de salvação. Mas hoje mudou, né? As igrejas evangélicas estão falando mais da vida dos outros, está falando mais de política, está falando mais de dinheiro, principalmente dinheiro, do que propriamente salvação. Por que isso? Justamente porque do advento do Evangelho Eterno. Porque nós começamos a falar sobre Evangelho Eterno, que é o reino de Deus estabelecido. Gente, quem nasceu depois da cruz, não é preciso fazer nada para que você esteja numa situação melhor diante de Deus. Por quê? Porque quando o reino de Deus foi estabelecido, Deus, ele passou a morar com toda a sua essência no próprio ser humano. Então você vai fazer algo para que você possa ser melhor na questão da salvação em que? Claro que o pastor, ele vai prometer a você te dar salvação se você der dinheiro a ele. O pastor promete que você vai se salvar se você frequentar a denominação dele. O pastor, ele promete que ele vai tentar fazer você ser melhor diante de Deus se você ajudar a sustentar a família do pastor. Então, querido, não adianta alguém achar ruim, alguém falar, criticar o Evangelho Eterno, não adianta. É isso que nós estamos vendo, é a realidade. Tem um pastor, um não, tem vários no Brasil, mas nem vou citar o nome dele. Mas tem um pastor aqui no Brasil que ele foi expulso do púlpito por ele falar contra um certo candidato a presidente da República, que a igreja evangélica começou a adorar esse candidato a presidente da República, e dentro dos templos evangélicos falava mais desse candidato do que propriamente das coisas de Deus. Então esse pastor, ele foi começar a falar sobre isso e ele foi expulso do púlpito. Mandaram ele descer do púlpito. Então às vezes você ainda pergunta, mas será que isso é verdade? Será que isso é verdade o quê? Querido, não adianta. Não adianta. As igrejas evangélicas, elas perderam o rumo há muito tempo. Há muito tempo. Então não adianta alguém querer tapar o sol com a peneira, alguém querer dizer não. Não adianta, queridos. Graças a Deus, nós estamos, já nascemos abençoados. Nós já nascemos justificados. Nós já nascemos filhos de Deus do Espírito. Estamos a 2000 anos da cruz. Nós estamos livres, já nascemos livres de toda condenação. O reino de Deus estabelecido, você não precisa fazer mais nada não, querido. Engano seu, quando você acha que você tem que se esforçar para entrar no céu, você tem que se esforçar para ser salvo. Mentira, não acredita nisso não. Os pastores evangélicos aí, estão passando vergonha.
povo está abandonando os seus templos. Olha como que está no Brasil a situação espiritual. As igrejas evangélicas, um monte de escândalo, não é? Dá uma olhadinha na igreja, aquela famosa igreja da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, a confusão que está entre a família, principalmente os dois irmãos, a confusão que está para ver quem vai conseguir ficar, ser herdeiro, não é? Daquele império. Olha a Assembleia de Deus no Brás, a bagunça. Olha a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, o cara que dirige aquela igreja lá, o cara que dirige aquela convenção, aquele ministério, quanto que o cara ganha por mês. Dá uma sondada aí. Daqui uns dias, se Deus quiser, vou estar mudando um pouco o formato de gravação de vídeo. Eu vou fazer uns react. E graças a Deus, Deus está nos dando condições para fazer isso. Já adquirimos alguma coisa. E aí você vai vendo. Ou você está pensando que nós estamos brincando? Não, querido. Estamos mostrando a realidade. A realidade. Enquanto tem pastor que prega 40 minutos, está tirando 10 mil reais, numa pregação de 10 mil reais, 40 minutos. Quantos irmãos que não pode ir no culto? Eu passei por isso. Quando está chovendo, porque ele não tem nem uma bicicleta para andar, imagina um carro. E o cara aí cobrando 10 mil para pregar durante 40 minutos. Não é? Uma cantora, um cantor, aí ó, para fazer um show gospel, cobrando 50, 60 mil reais. Aonde que você vê Deus nisso, queridos? Fala a verdade. Você vê Deus nisso aonde? Em que lugar? A não ser que esse Deus que você diz que serve, adora e acredita, a não ser que ele é um Deus mesmo inventado pela religião, inventado pelos pastores. Aí eu até vou, né? Até dá para acreditar, não é? Mas o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, ele não tem tempo para tratar disso não, gente. Esse Deus que eu acredito que existe, que nós servimos a Ele, adoramos na beleza da sua santidade, ele não tem tempo para isso não. Tem coisa mais importante para fazer, não é? Deus te abençoe, meu irmão. No espírito nós somos irmãos. Na carne nós temos as nossas divergências, né? Mas como a Bíblia diz que Deus ele é Pai dos espíritos, então você é meu irmão no espírito. Deus te abençoe. Tamo junto. Tchau.